Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eu quero começar esse nosso encontro de hoje lendo um versículo que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, no verso 16. Ele diz assim: Sejam santos, porque eu sou santo. Exatamente, hoje nós vamos conversar sobre santidade. E logo, para já desmistificar, santidade não tem nada a ver com perfeição. Santidade, ela é uma graça dada por Deus para aquelas pessoas que Ele quer santificar. Santidade tem a ver com 3 palavrinhas muito importantes que nós vamos ver hoje: doação, separação e transformação. Todos nós somos chamados a sermos santos, conforme esse mesmo versículo que a gente acabou de ver na primeira carta de Pedro. E todos nós temos um padrão de santidade, que é Deus. Ou seja, a nossa régua, ela já começa medindo bem lá em cima. A primeira palavrinha que a gente vai ver, doação. A morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, ela teve também o objetivo de santificar um povo. E a ideia aqui, por trás de santificação, é a separação, é o arrancar de um povo que vivia em meio a vícios, em meio a pecados, e que passa agora a viver uma vida nova, uma vida diferente daquele estilo antigo. Isso simboliza a ação de Deus em nos tirar de uma vida sem comunhão com Ele. Nós, antes, não nos importávamos se aquilo estava agradando ao Senhor ou não. Ou seja, para que nós fôssemos santificados, foi necessário que antes Cristo se doasse por nós. Sem essa doação, nunca haveria santificação. Foi essa doação que permitiu que nós recebêssemos a santidade de Cristo. Nós somos santos porque Jesus é santo. Por Ele ter se dado por nós e por Ele ter revestido a nossa alma com o Espírito Santo. Quando somos lavados pelo sangue de Cristo, imediatamente somos separados daquele grupo de pessoas nesse mundo que ainda permanecem condenadas pelos seus pecados ao sofrimento eterno. Pelo sangue de Jesus, somos separados. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que o apóstolo Paulo nos fala na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 1. A nossa segunda palavrinha, separação. Nós já vimos que fomos salvos a fim de sermos separados, de sermos afastados. Ok, então precisamos pensar a respeito do que Deus deseja nos afastar. E todos nós conhecemos a vida em que nós vivíamos. Todos nós conhecemos os nossos próprios pecados. Isso não é novidade para ninguém. Uma vez que nós voltamos as nossas vidas para Deus, todos sabemos o que precisa ser mudado. É importante que nós saibamos que essa separação, ela é, antes de tudo, um ato da vontade soberana de Deus. Para que sejamos santos, foi necessário que Cristo sofresse em nosso lugar e decidisse nos resgatar desse mundo perverso. Isso precisa gerar em nós um coração grato. Terceira palavrinha, transformação. Embora a santificação seja um processo que começa em Deus, sem dúvida nenhuma, existe algo que se espera de nós no processo logo seguinte à nossa salvação. Mesmo Deus separando um povo para si e tendo-o santificado, Ele também disse que esperava que nós nos santificássemos. Olha só o texto de Levítico, no capítulo 20, no verso 7. Fala assim:
Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Ele espera que haja em nossa vida um esforço santificador, um esforço em obedecer, em cumprir a sua palavra. Obediência é, antes de tudo, um ato de amor da nossa parte. Amor por aquele que nos chamou e por aquele que nos libertou. E nós também devemos nos preocupar com o que Deus pensa de nós, com o que Deus vê em nós, com o que Ele diz sobre nós. Normalmente, uma vida sem santificação gera em nós uma completa despreocupação com o que Deus pensa sobre as nossas vidas. Nós nos preocupamos muito mais com o que os outros pensam sobre nós do que com o que Deus pensa sobre nós. A nossa busca diária pela santificação demonstra um coração que deseja ser como o coração do Pai. E isso só é possível quando nós o amamos com todo o coração e nós queremos também agradá-lo com as nossas palavras e com as nossas ações. Eu termino aqui com o texto de Hebreus, que está no capítulo 12, verso 14. Ele fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O que a gente pode concluir desse nosso encontro de hoje? Nós aprendemos que a santificação é, ao mesmo tempo, fruto da bondade e da soberania de Deus sobre as nossas vidas e, consequentemente, fruto do nosso esforço e da nossa busca pessoal para agradar ao Senhor. Nós já vimos o que Jesus disse a todos aqueles que queriam segui-lo. Você se lembra? Na nossa última aula nós falamos sobre isso. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse texto está lá em Lucas capítulo 9, no verso 23. Dia a dia, nós somos desafiados a morrer, a nos separarmos desse mundo para Cristo. É isso que significa tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele se deu por nós e não espera nada menos que nós também nos entreguemos por ele. Eu encerro aqui e, como sempre, eu gostaria que nós terminássemos orando. Fecha os teus olhos para que nada tire a tua atenção. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de aprender mais sobre a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela santidade que nasceu no teu coração. Te agradecemos porque o Senhor, desde o início, planejou nos separar desse mundo e nos levar a uma vida com o Senhor, diferente de tudo que nós estávamos vivendo. Da mesma forma, Pai, pedimos ao Teu Espírito Santo que o Senhor nos encha com força para que possamos seguir adiante, Pai, nesse negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, não se esqueçam que no finalzinho do nosso material tem sempre aquela sessão de aprendendo e a sessão que nos prepara para o nosso próximo encontro, sempre com algumas leituras e uma oração. Nós nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço, até lá e fiquem com Deus.